Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de dezembro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou iniciar a sessão do sistema de empate. O processo de Brasil Max Logística Limitada S.A. Limitada é um processo que esteve em pauta, relator Dr. Paulo Maceta, e foi solicitado a vista do Dr. Alexandre. Vou colocar na pauta do dia de hoje, mas a pedido do Dr. Alexandre, e a meu pedido também, para melhor reflexão sobre a matéria, ele vai ser retirado de pauta. Eu vou pedir só um momento para eu poder entrar no sistema da Brasil Max Logística e recolocá-lo na pauta de julgamento. E voltará em outra sessão futuramente. Muito bem. Então, o processo foi retirado da pauta do dia de hoje. Agradeço o presidente doutor Alau. Passar para o próximo processo. Processo de MBA Mercantil Brasileira de Aço Limitada. É recurso ordinário. Relator doutor Alexandre e vistas minhas. Muito bem. Doutor Alexandre, poderia só relembrar dos autos? Ok. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas, advogados que estiverem assistindo a sessão. A MBA, ela é acusada aqui no auto de infração de ter tomado crédito devido de imposto por escriturar notas fiscais emitidas por empresa que foi declarada inidônea pelo fisco. É um caso que o contribuinte adquiria materiais metálicos, né, de uma empresa localizada em Santana do Parnaíba. Esses materiais eram remetidos para beneficiamento em empresa localizada na cidade de São Paulo, e o contribuinte fazia a retirada com caminhões próprios nessa empresa localizada na cidade de São Paulo. O processo foi mantido em primeira instância e, em grau de recurso, foi convertido em diligência mais de uma vez para verificação dos requisitos do 509 do STJ, da súmula 509 do STJ. O Alexandre congelou para vocês também? Sim. Você está me ouvindo? Sim, retornou porque deu uma congelada na imagem. Na hora que o senhor falou da súmula 509, que tinha retornado de diligência para verificação de requisitos da súmula 509, foi quando congelou. Pois não. Então, esse processo vai à diligência para verificação dos comprovantes de pagamento, né? O contribuinte juntou milhares de comprovantes, boleto bancário, extrato, enfim, esse processo vai à diligência, o AFR se manifesta confirmando a liquidação financeira de todas as operações. E voltou para voto, eu apresentei o voto, entendendo presentes aí os requisitos do 509, embora não tenha aqui apresentado, por exemplo, se integra para todas as notas fiscais, enfim, mas eu entendi que a documentação seria suficiente para demonstrar que a operação realmente aconteceu. Há um detalhe, uma particularidade do caso: a diligência realizada no local do estabelecimento que foi declarado inidôneo pelo fisco, a empresa STP Distribuidora de Aços, que está em Santana do Paraíba, a diligência foi realizada no mesmo dia em que é emitida a última nota fiscal que a contribuinte aqui tomou a crédito, né? Mas, então, poderia dar a entender alguma dúvida a respeito desse assunto, mas como essas mercadorias eram todas retiradas nesse local em São Paulo, da prestadora de serviço, que fazia beneficiamento das chapas de metal, então você não tem a contribuinte retirando isso no local da empresa declarada inidônea em Santana do Paraíba.
e por conta desse motivo, né? Por conta de ter caminhões próprios, por conta da confirmação do pagamento de todas as operações, eu apresentei o voto propondo o cancelamento do auto de infração e o presidente pediu vista para melhor analisar a questão. Bem, agradeço ao Alexandre. Vou passar para o meu voto. Pedir vista dos autos para acompanhe integralmente os tratores suas razões para afastar a alegação de nulidade de sua república. No tocante à alegação de nulidade da aplicação, não existe razão recorrente. Como bem exposto nos tratores, por razões acompanhe integralmente, então prescreva aqui, trecho do entendimento dos tratores, conforme acompanhe. Os fatos situacionais, correspondendo à fase inquisitória, no momento que não há que se falar em contraditório, se instala após o início do processo administrativo tributário. Nesse sentido, se observa a individualidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece a situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo de natureza declaratória, na época em que houve a constatação da individualidade ou publicação da declaração, não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que anula por si desde seu surgimento. Start face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independem da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal nas situações clientes altas, sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito destinatário à demonstração da veracidade das operações. A regularidade formal do fornecedor na época das operações não demonstra a boa-fé do destinatário das mercadorias, pois não comprova que as operações ocorreram de fato, como consignar nas notas fiscais. O artigo 36, caput da Lei 674, condiciona o direito ao crédito, desde que as mercadorias tenham ocupado o documento fiscal hábil, emitido por em situação regular durante o curso. Somente aqueles que efetivamente praticaram operações submetidas ao semestre, os que possuem maiores condições para saber como tais operações efetivamente correm de fato. Nesse sentido, ao expresso dever legal previsto no artigo 22A da Lei 674. Observe que o artigo 22A da Lei 674 não está atribuído à atividade de fiscalização para o destinatário das mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar prova das operações fiscais. Então, destaque não apoia a definição de nulidade da aplicação. A alegação de subsistência à aplicação demanda a prestação das provas dos autos. Como já exposto, a Câmara Superior e o STJ aceitaram o argumento da boa-fé do destinatário das mercadorias, acobertadas por documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade das operações por parte dele, ou seja, cabe ao referente destinatário, como também dispõe o artigo 22A da Lei 674 para a prova. No caso dos autos, como exposto no relator, restou demonstrado o pagamento das mercadorias. No entanto, trata-se de elemento necessário a demonstração da boa-fé, mas per si não é suficiente para comprovar a veracidade da compra e venda, uma vez que apenas atesta a existência de uma movimentação financeira, devendo assim serem vistos outros elementos dos autos. A demonstração do transporte de mercadorias não permite categórica conclusão, pois as mercadorias não tiveram origem no suposto fornecedor, mas no estabelecimento da SODEC, Comércio de Crédito de Aço Limitado, que seria beneficiador das mercadorias. Conforme foi os 244 a 252, o fiscalizador diligente do estabelecimento do suposto fornecedor em 26 de novembro de 2013, sendo constatado que ele não estava em atividade local, e a funcionária, a senhora Aline Gonçalves Gomes, informou que não presenciou qualquer atividade local há 3 meses, o que abrange a maior parte das operações que são objeto da aplicação. O transporte de mercadorias da SODEC, Comércio de Ferro e Aço Limitado, para recorrentes, refere-se a operações ocorridas após a compra delas. Assim, não comprova que tiveram origem do suposto fornecedor, que, como assim informado pela senhora Aline Gonçalves Gomes, não presenciou qualquer atividade local desde julho de 2013, o que abrange a maior parte das operações. Os documentos juntados nas folhas de 2139 a 2114 não socorrem recorrente, uma vez que demonstram que o indicado vendedor tem o causa A. Nascimento, operado com várias empresas do mesmo setor, da suposta vendedoria irregular, entre elas outra empresa com inscrição estadual em situação irregular, suspensa preventivamente por não localização, conforme folhas de 2102, e com quem a recorrente estabeleceu tratativas comerciais.
expresso nas notas fiscais de compra recebidas normalmente no campo de informações complementares, consta outra empresa que não suposto fornecedor e não suposto beneficiador, a SODEC, a Steel Service, CNPJ Tal, Rodovia Presidente Dutra, quilômetros 213 Guarulhos. Folhas 7.172, seu pequeno erro, 30.029, que ainda não consta das listas de empresas ativas indicadas pelo setor. Os livros Razão, Analítico, Diário, Registro de Entradas e Saídas não demonstram a atividade das operações, uma vez que são documentos produzidos fundamentalmente calculados. O fisco não imputa a existência de mercadorias, mas sim a intensidade de sua origem, assim como o controle de estoque atesta apenas a existência delas, não se presta para comprovar tal origem. Se tiver somente no legado, o processo administrativo, cassação inscrição estadual da empresa fornecedora foi juntado pelo ofício, assim descabe a ligação de licenciamento de direito de defesa. As reclamações trabalhistas demonstram a irregularidade do suposto fornecedor e não comprovam a efetividade das operações entre ela e recorrente, uma vez que são relações distintas. As críticas aos procedimentos vigentes não atestam os fatos ocorridos, contra os quais a recorrente teve direito de exercitar seu pleno direito de defesa, fazer todos os seus argumentos e documentos julgam necessários para lidiar com essa questão. Start, em que pese a existência do comprovante de pagamento, a recorrente recebeu notas fiscais de compra que consta que expressa a empresa que estranha as operações, ou seja, diversamente ao legado de que não poderia adivinhar, e também estranha as empresas indicadas pelo atuado. Não há comprovação de que o mercador tiver origem do suposto fornecedor. A senhora Aline Gonçalves Gomes não presenciou qualquer atividade local do suposto fornecedor desde julho de 2013, que abrange a maior parte das operações que são objeto da atuação, entendo que não houve demonstração da avaliação das operações como consideram as fiscais, e, portanto, resta também carente de demonstração da boa-fé das operações que são objeto da atuação. Que vai ser ligado ao processo administrativo de cassação e inscrição estadual no processo fornecedor foi juntado pelo ofício. Aqui tem uma repetição que eu vou excluir do meu ponto. Pela análise das provas acima expostas, não me restam dúvidas de aplicação do artigo 112 do CTN. Assim, não apoia a ligação de subsídio à aplicação. A matéria ativa a confiscatória da multa está classificada como superior. Então, trago aqui duas justificativas como superior nesse sentido. Então, eu não vou recorrente. Relativamente ao estudo, nosso 10 foi revisado para limitar a suplicação à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante das súmulas condicionais de CETIC, assim sobre observação obrigatória. O destaque limita a aplicação de a observação contínua no item 5, pelas 2, não implica qualquer ameaça, mas sim o cumprimento pela FR ou cliente de uma obrigação estabelecida pela portaria CAT 5.2008. O seguinte, artigo 10. Sempre que o agente fiscal de renda, sem desempenho de atividades, lavar autuação e peição de lucro, resultante do ato contribuinte que caracteriza em tese crime contra a tributária, a natural no ponto reservado ao relato, que a situação descrita poderá ser comunicada ao Ministério Público por meio de representação fiscal para fins penais. Assim, não é qualquer mapa pelo fato de constar na atuação que a situação poderá ser comunicada ao Ministério Público por meio de representação fiscal para fins penais, pois se trata do cumprimento de obrigação por parte da FR atuante, descabendo a alegação de abuso do exercício fiscalizado. A representação fiscal para fins penais somente encaminhada após a decisão final do processo administrativo tributário, como diz o artigo 1º da portaria CAT 5.2008. Não obstante, observo que todo o procedimento de encaminhamento da representação fiscal para fins penais não é competência do Tribunal de Contas e Taxas, conforme o artigo 4º da portaria CAT 5.2008. Assim, a contestação relativa ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais não é matéria afeta ao processo administrativo tributário, pois a competência do Tribunal de Contas e Taxas expressa a apreciação do lançamento tributário relativa a tributos estaduais e respectivas penalidades decorrentes da natural aplicação, como determina o artigo 1º da Lei 13.457. Quanto às petições de folhas 3.141 a 3.143 e 3.147 a 3.153, elas não podem inovar as razões recursais que contradizem anteriormente seu devido tempo. Nesse sentido, a STJ expôs o atendimento por diversos proprietários, como no resto 10, 20, 642 de Rio de Janeiro. Ainda não houve qualquer negligência pelo FR e autuante no cumprimento da ordem de serviço fiscal. Como já dito, dentro da esclaração, eles que investiam com os fatos infracionais correspondentes à fase requisitória
momento em que não há parâmetro contraditório, que se instala após o início do processo administrativo. Ainda nessa fase, o fisco tem prerrogativa, não obrigação de realizar diligências que requerem necessárias para a formação da sua convicção. Com as informações e documentos que deveriam serem suficientes, o fisco formou sua convicção, não havendo assim qualquer irregularidade no seu procedimento. O inconformismo contribuinte pode ser exercido no processo administrativo tributário paulista, que se inicia com a apresentação da defesa, conforme o artigo 33 da Lei 13.457, no momento em que o contribuinte pôde apresentar suas razões e documentos para aludir à convicção do fisco. Assim, diversamente alegado, não houve ineficácia do trabalho fiscal e alegada fragilidade da prova produzida pelo fisco, que é matéria de mérito, já aparecida nesse ponto. Foi disposto pedir licença do infrator, conhecedor parcial por meio de recurso ordinário, apenas para limitar a aplicação do juízo à taxa C. Vou pedir só um momento para editar esse voto. Teve um erro de digitação, um momento só. E tem uma referência, Inácio, que você faz a uma folha 27.172, acho que tem 2.172 ali. Isso. Momento só para confirmação das correções foram. Em processo tem discussão. Inácio, eu li seu voto, eu entendi, eu vi que realmente tem algumas inconsistências em relação a essa empresa Steel, que não é localizada em São Paulo, está em outro local, né? Mencionado nos documentos fiscais. Mas eu ainda tenho dificuldade de conseguir vincular a autuada à prática infracional da inidônea. Pode ser que ela tenha sido descuidada, né? A não cuidar da documentação toda na época das operações. Mas ainda acho que ainda fica, para mim, né? Para o meu ponto de vista, acho que ainda não sei se ela teria muito mais o que fazer nessa situação. Talvez as notas que não foram remetidas para a SODEC, sim, para assistir o service canceladas, enfim. Mas a Câmara Superior não reconhece, né? Acreditamento parcial, né? Não. Começo com esse não. Eu vou manter meu voto, Inácio. E aí eu pediria. Tudo bem, doutor Alexandre, só pedir uma gentileza. Pois não.
Porque como o doutor entendeu por financiamento da autocriação, há as questões de multa, de juros, tal, que não foram apreciadas, né? Então, gostaria que, se o doutor concordar, que caso vencido, né, minha companhia contra as demais questões. Ah, tá. Tá? Que seriam os juros, a multa, né? Só um minutinho. Só para não dar problema, evitar problema no futuro. Faz como preferência, é isso? Eu acho que com preferência, tipo, manter integralmente, não obstante o ilustrador, acompanha integralmente, manter meu voto, né? Mas caso vencido, acompanho o Dr. Inácio contra as matérias tais e quais. Presidente, enquanto o Alexandre está aí ajustando o voto, posso fazer uma consideração? Claro, tá. Então, eu examinei o caso e ao final eu fiquei me perguntando exatamente o que o Alexandre colocou no final do voto dele. O que a gente poderia exigir a mais desse contribuinte na formação do caderno probatório? Assim, a prova do pagamento acho que está bastante completa, reconhecida pelo físico. A estruturação contábil também, completa e bastante coerente, né? Embora, para mim, a escrituração é um requisito necessário e insuficiente, porque ele é unilateral. Então, ele precisa vir, se não vem a escrituração, né, completa e coerente, para mim, morre na raiz a pretensão do contribuinte, mas a escrituração está correta. A entrada da mercadoria me parece satisfatoriamente comprovada, até de uma maneira criativa ali, os comprovantes de pesagem, nunca tinha visto esse tipo de prova vir aos autos. E, assim, sobra a questão do transporte, né? O transporte, para mim, é sempre a rainha das provas nesse assunto de nota inidônea, mas aqui, quando a nota fiscal de venda, né, emitida pela empresa inidônea, indica que o transporte é por conta dela, essa prova, a meu ver, fica uma prova ingrata de ser produzida pelo adquirente, né? Fica mais difícil. Então, eu acabo sendo um pouco mais condescendente em relação menos exigente em relação à prova desse transporte, né? Ela comprovou ali né, que tinha caminhões que têm ativo equipamentos para fazer o transporte, né? Esse cenário de remessa para beneficiamento é um cenário que sempre preocupa, né? Porque ele é muito comum, um expediente muito comum, né? Sempre aparecem, né, com frequência em notas, né, em casos de nota inidônea, né? A gente fica com uma pulga atrás da orelha, mas eu não consigo presumir a partir disso, né, a má-fé e o conluio. Então, assim, o saldo para mim eu acho que o que esse contribuinte conseguiu fazer de prova está bem acima da média, né, do que a gente vê por aí. Então, eu fico me solidarizo, quer dizer, eu acho que não consigo imaginar o que mais ele podia fazer. Eu entendo, doutor Paulo. Realmente o processo é bem detalhado, né? Com muitos detalhes. No suposto beneficiador, qualquer ação do beneficiador é impossível, porque também ele já está não localizado, já está irregular. A própria estilo mencionada na nota também está irregular, já não há mais o que fazer. Então, mostrou só o que tem as provas dos autos para apreciação, não há mais como buscar mais elementos. Né? Então, eu entendo perfeitamente, mas meu entendimento é isso que está no meu voto, né? Aparece uma terceira entrevista no corpo da nota fiscal. O vendedor comercializava com. Não, a negociação foi com um terceiro, com um intermediário, um vendedor. Intermediária com várias empresas, entre elas uma outra regular. Né? Então, vai nos detalhes de entendimento de cada jogador. Inácio, porque da seguinte maneira,
Não obstante as razões apresentadas pelo ilustre juiz em seu voto de vista. Peraí. Ilustre juiz Inácio Caso Ioprama em seu voto de vista. Entendo por bem manter meu voto, por entender que a contribuinte autuada logrou êxito em comprovar sua boa-fé, súmula 509 da STJ. Nesses termos, caso vencido em minha proposta de cancelamento da acusação fiscal, acompanho o ilustre juiz com voto de vista quanto às demais matérias constantes de seu voto, tanto quanto ao questionamento da multa, quanto ao questionamento dos juros aplicados. A questão da comunicação do Ministério Público, eu já tinha falado no meu voto, né? Eu já tinha afastado. Tá certo. Agora, esse doutor Alexandre. E aí eu faço o registro como estava no anterior, né? Sim. Não está uma questão antecedente de conhecimento, anulação, retorno, compra. Deu algum problema, Inácio? Confirma o voto. E o sistema está um pouco lento. Não pode ser preenchido em branco. Ah, pera. A emenda ficou em branco. Só um minuto. Eu creio que já aparece. Ok. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de votação. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação. A votação foi dividida, 2 votos por doutor Alexandre, 2 votos por meu voto. Então, ao final, prevalece o meu voto. Então, o recurso ordinário de MDA mercantil das Alianças Limitadas foi conhecido parcialmente provito apenas para limitar os juros à taxa Selic. Agradeço a presença do Dr. Vitor. Vou fazer o registro do vencedor. Excelência, Sim, estão ouvindo? sim.
O microfone está muito ruim, a hora que o senhor abre o microfone. Certo. Eu queria entender só o final da votação, qual que foi o resultado? Então, o final da votação foi uma votação dividida. Foram 2 votos do Dr. Alexandre, 2 votos para mim. Então, pelo critério de desempate, prevaleceu o meu voto. Então, o Dr. Paulo Maceta acompanhou o voto do presidente. Isso mesmo. Isso, eu acompanhei o voto do Inácio, eu acabei não me manifestando nos debates, mas eu concordo com os argumentos do Inácio, do presidente, e eu acompanhei o voto dele. Não devia ter deixado claro nos debates, mas acabei deixando passar. Você não entendeu a fundamentação do voto dele. Tudo bem, doutor Vitor? Na verdade, saiu muito mascado. Eu não consegui entender direito a fundamentação para que seja mantido, né, o voto do senhor. Então, se eu pudesse fazer um breve resumo apenas, porque a gente, de fato, não conseguiu entender o microfone. Eu fiquei tentando aqui me esforçar. Aqui a gente está com mais gente até na sala, que nós não conseguimos ouvir basicamente o motivo para afastar e manter o auto de infração. Depois de todas as provas produzidas nos autos, qual seria mesmo? Tá, um momento só. Eu vou pegar aqui. Vou pegar só a conclusão do meu voto. Ok. Eu digo o seguinte. Start, em que se pesa a existente comprovante de pagamento, a recorrente receber notas fiscais de compra, em que consta que a empresa expressa em empresas estranhas operações, ou se diversamente o alegado de que não poderia adivinhar, que também estranha a listagem das empresas do indicado vendedor autuado, não há comprovação de que mercadorias tiveram origem do suposto fornecedor, a senhora Aline Gonçalves Gomes não presenciou qualquer atividade local do suposto fornecedor desde julho de 2013, que abrange a maior parte das operações são objeto de autorização, entendo que não houve demonstração da boa-fé. Então, a conclusão do meu voto foi esse, quanto ao mérito. Ok, excelente, obrigado. Limitada, recurso ordinário, relator do Alexandre, há protesta por sustentação oral, mas o relator não está presente. Então, só um momento que eu vou fazer registrar a ausência do patrão. Então, é possível disponibilizar o voto? Só um minutinho. Eu creio que já está disponível. Vamos lá, aqui nesse caso aqui a empresa Purcon Química foi autuada por falta de pagamento de imposto em operações de importação de mercadorias por conta e ordem. Acontece que houve algum problema aqui na forma como ela localizou, foi intimada do auto de infração, né, segundo ela alega, e houve perda de prazo da prestação de defesa. Eu vou ler aqui o relatório, que não está tão complicado. Para situar a situação aqui. Então, são dois itens de crédito devido de imposto, né? As importações por conta e ordem.
E eu vou meu voto. A contribuinte foi notificada por decurso de prazo, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 13.918, via domicílio eletrônico do contribuinte em 25 de janeiro de 2021. Juntou a procuração em 20 de setembro de 2021 e protocolou defesa e documentos em 7 de outubro de 2021, apresentando posteriormente, por petição, cópia do expediente SFP EXP 2021-209736, por meio do qual formulou o requerimento de devolução do prazo para prestação de defesa, vindo aos autos de decisão de primeira instância, proferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo, inadmitindo o processamento da defesa por considerá-la intempestivo. O contribuinte apresentou pedido de retificação de julgado e o processamento foi inadmitido pela decisão de folha 199201. Apresentou também recurso ordinário, no qual sustenta, em breve síntese, que houve irregularidade do procedimento de notificação, uma vez que a notificação foi encaminhada para endereço eletrônico diverso do indicado para tal finalidade, que a primeira notificação realizada durante a fiscalização se deu de maneira presencial e as demais, trocadas com o AFR autuante, ocorreram por meio do e-mail próprio da empresa, e a comunicação de lavratura do auto-infração não foi caminhada para o mesmo e-mail, motivo pelo qual não tomou ciência dos termos da acusação fiscal, que efetuou o requerimento de devolução do prazo por meio de expediente próprio, que ela menciona aqui, e que o AFR autuante teria se posicionado favorável à devolução do prazo para a defesa, fato noticiado ao julgador de primeira instância para justificar a data de aprestação da impugnação. Que a decisão recorrida lhe impôs dupla punição, uma pela inconsistência da notificação da lavratura do auto-infração, sem respeitar o que foi avançado pelo AFR autuante, e a outra por não acolher a manifestação do AFR autuante para a devolução do prazo. Que a decisão recorrida impôs cessamento de defesa, pois o protocolo da impugnação não ocorreu a destempo, pois o prazo lhe foi devolvido. Pede ao final pelo provimento do recurso para que se declarada nula a decisão recorrida com retorno dos autos à origem para análise da defesa. Houve protesto pela sustentação oral, mas acho que o patrono não pôde comparecer. O fisco se manifesta em contra-razões, opinando pelo não provimento do recurso. E caso seja revertida a decisão de primeira instância, que os autos voltem à origem para julgamento na matéria de mérito. Eu vou ao meu voto. Conheço o recurso ordinário do contribuinte, passando a sua análise. Como consta dos autos, por meio da decisão de primeira instância, a Unidade de Julgamento de São Paulo não admitiu o processamento da defesa do contribuinte por entender que foi apresentada fora de prazo legal. A celeuma colocada sob análise nesses autos decorre da afirmação apresentada pela contribuinte de que o trâmite de troca de mensagens entre ela e o AFR atuante durante o período de fiscalização se deu por e-mail próprio indicado da empresa e a notificação da lavratura do auto-infração ocorreu via domicílio eletrônico do contribuinte, que não foi por ela verificado. Como consta dos autos, o contribuinte foi notificado via domicílio eletrônico do contribuinte em 25 de janeiro. Deixa eu conseguir dar aqui na leitura do voto. Uma vez credenciado nos termos do artigo 3º dessa lei, as comunicações da Secretaria da Fazenda ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico em portal próprio denominado DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, dispensando-se sua publicação em Diário Oficial do Estado ou envio por via postal. Parágrafo 4º. A consulta referida aos parágrafos 2º e 3º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias, contados a data do envio da comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. Segundo voto. Assim, tendo a contribuinte sido notificada em 25 de janeiro de 2021, resulta que o prazo de 30 dias para a prestação de defesa se encerrou em 24 de 2 de 2021, tendo a defesa sido apresentada apenas em 7 de 10 de 2021, ao argumento de que a primeira notificação da lavratura do AIN se deu de maneira irregular, pois encaminhada para e-mail diverso da que a contribuinte utilizou durante o período de fiscalização, e que o prazo para a prestação de defesa lhe teria sido devolvido nos autos do expediente 209.736, que foi juntado aos autos das folhas 152.180. Verificando com detalhes o teor do mencionado do expediente, é possível constatar que a contribuinte informa não ter sido regularmente notificada da lavratura do AIN, pois o endereço eletrônico utilizado para esse fim não foi indicado nas tratativas com a AF autuante.
e, por não saber da lavratura da acusação fiscal, não teve como se defender, requerendo a devolução do prazo para a prestação de defesa. O pleito formulado pela contribuinte no expediente foi objeto de manifestação por parte do AF autuante, senhor Alberto Luiz Zuc, em 20 de agosto de 2021, nos seguintes termos. E eu vou aqui mais ao final, ele relata o pedido da contribuinte e ele conclui falando o seguinte: Entretanto, tendo em vista os princípios constitucionais da defesa e do contraditório, e com vistas a dar celeridade ao processo administrativo, de nossa parte não temos óbice em conceder o solicitado pelo interessado. Segue-se aqui em referido, aí eu sigo no meu voto. Referido expediente, manifestação. Segue-se em referido expediente, manifestação do delegado regional tributário da DRT 14, do Núcleo de Apoio Administrativo, realizada em 9 de setembro de 2021. E aqui diz o delegado. Item 4. A admissibilidade de eventual defesa é decidida pela unidade de julgamento, em tramitação por meio do sistema EPAT, não cabendo esse juízo à Delegacia Regional Tributária. Dessa forma, deixo de analisar o pedido em questão com orientação de que seja apresentada a defesa sobre o auto de infração em referência para a decisão no âmbito do contencioso administrativo. Eu sigo no meu voto. A decisão acima, transcrita, foi notificada a contribuinte via DEC em 10 de setembro de 2021, tendo o contribuinte prestado defesa dia 7 de outubro de 2021, entendendo ter lhe sido devolvido o prazo para sua apresentação. Mas é fato que, do que consta dos autos, não houve por parte do delegado tributário manifestação acerca do mérito do pedido de restituição de prazo, tendo informado textualmente que a referida análise ficaria a cargo da unidade de julgamento, ou seja, a mencionada devolução de prazo para a prestação de defesa não foi deferida no expediente 209736. Assim, coube ao julgador tributário de primeira instância analisar a situação, e assim se manifestou. Eu transcrevo aqui o trecho da decisão, onde o julgador tributário não reconhece a tempestividade da defesa apresentada. Eu sinto meu voto. A contribuinte, de fato, não apresentou justa causa. Acho que não sei se seria o caso de ler aqui antes. Ler para deixar consignado, só o trecho. Eu vou no voto da decisão de primeira instância. A notificação da autuação ocorreu regularmente por domicílio eletrônico do contribuinte em 25 de janeiro de 2021. A defesa foi enviada dia 7 de 10 de 2021 pelo sistema eletrônico do Tribunal de Impostos e Taxas. Cabe lembrar que a contagem dos prazos processuais ocorre conforme o artigo 6º e 35 da Lei 13.457, que dispõe sobre o processo administrativo tributário, e ela é mencionada aqui. Neste caso, o término do prazo ocorreu em 24 de fevereiro de 2021, portanto, quando do protocolo da petição, o direito de defesa já estava precluído. Alega o autuado não ter sido contactado pessoalmente, nem por meio do endereço eletrônico para o qual se deu a prestação de informações ao longo do trabalho fiscal, o que configuraria falta de regular notificação da lavratura do auto de infração. O dispositivo normativo trazido para a defesa, artigo 71 do decreto 54.486, esclarece que, salvo em caso de justa causa, decorrido o prazo de 30 dias, fica extinto o prazo para prestar defesa do auto de infração. Tendo sido protocolada a petição fora do prazo, previsto no artigo 35 da Lei 3.457, e não havendo comprovação de justa causa, deixe de conhecê-la e apreciá-la nos termos do artigo 29, inciso 1 da mesma lei. Por fim, ressalto que a comunicação eletrônica via DEC foi instituída há mais de 10 anos por meio do Decreto 56.104 de 2010, e que nunca houve previsão legal para a notificação de auto de infração por e-mail. Essa é a decisão de primeira instância, quanto a esse tema. Eu vou ao meu voto. A contribuinte, de fato, não apresentou justa causa acerca do motivo pelo qual deixou de verificar a notificação da lavratura do auto de infração no domicílio eletrônico do contribuinte, demonstração que lhe incumbia a fazer nos termos do artigo 71 do decreto 54.486, que eu transcrevo a seguir aqui. Acrescente-se que não serve de justa causa, muito menos de aproveita, a alegação de não lhe ter sido encaminhada a notificação no endereço de e-mail por ela utilizado, para encaminhar documentos solicitados pelo FR do autuante durante a fase de fiscalização. Isso porque tanto a OSF 14.06848 de 2019
quanto à notificação fiscal, dando conta do início do trabalho de fiscalização, foram recebidas presencialmente pela coordenadora contábil do contribuinte em 3 de dezembro de 2019, documento juntado por 57 e 59. E pode ser verificado pelo teor da OSF que a contribuinte foi instruída de que as comunicações com a Cefaz seriam realizadas via domicílio eletrônico do contribuinte, conforme trecho que se transcreve. E eu leio aqui, esse texto consta da OSF que foi entregue ao contribuinte. Diz lá: as demais comunicações da Secretaria da Fazenda serão feitas preferencialmente por meio eletrônico via domicílio eletrônico do contribuinte, dispensando-se sobre publicação em Diário Oficial do Estado ou envio por via postal. Nesses termos, a decisão recorrida não impôs a contribuinte o alegado cessamento de defesa, pois essa tinha ciência, desde o início dos trabalhos fiscais, dos trabalhos de fiscalização, em 3 de 12 de 2019, que as comunicações com a Cefaz deveriam ocorrer por meio do domicílio eletrônico do contribuinte. Assim, a impugnação da contribuinte aos termos da acusação fiscal foi considerada intempestiva, pois apresentada depois de escoado o prazo previsto no artigo 35 da Lei 3457 e do artigo 100 do Decreto 54.486. Conclui-se, portanto, que agiu corretamente o douto julgador tributário ao inadmitir a defesa por intempestiva, pois esta é a previsão do artigo 29, inciso 1 da Lei 13.457, que diz: não será processado no contencioso administrativo pedido que seja intempestivo. Nestes termos, conhece do recurso ordinário da contribuinte, ele nega o provimento, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto. Tem, acho que um trecho aqui que eu digitei errado, acho que o ano, acho que não sei se tem necessidade de substituição. Só para editar aqui, presidente. Está habilitado. Pronto. Bem, processo está em discussão. Também inscrito, vai encerrar os debates. Vou verificar o fato. O doutor Paulo já confirmou? Ok. Vamos iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário por ponto de publicado, conhecido não provido. O processo de critério em indústria e comércio de produtos medicinais e odontológicos limitados, recurso ordinário é de menor tudo, não há protesto por sustentação oral. Bem, é um recurso ordinário. São duas aplicações fiscais. Deixar de pagar ICMS e depois de emissão de notas fiscais eletrônicas em operações com mercadorias tributadas, como se não tributadas ou isentas fossem. Segundo a acusação fiscal, deixar de pagar ICMS relativo ao percentual do diferencial de alíquotas de FAO
devido ao Estado de São Paulo, as nossas retornos tributadas, como não tributárias ou isentas, para destinar os consumidores finais não contribuintes do imposto que pode ter oportunidade de federação. Adição primeira instância de contribuinte Maim, conforme a adição primeira instância, contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações. Unidade Maim, o erro de classificação do INCM para o auditor fiscal de rendas e da qualificação da recorrente da isenção do artigo 14 do anexo 1 do regulamento. Tributação indevida sobre itens, dados e bonificação, ilegal desconsideração dos créditos de ICMS acumulados, indevida aplicação de multas e juros, com base no artigo 85, cálculo 9 da Lei 634/89. Por fim, requer a anulação do AIM, subsidiariamente a redução dos tributos, do ICMS, bem como da não aplicação da multa sobre juros e redução dos juros aplicados com a taxa a do tentação fiscal manifestou-se para não produzir recurso ordinário. Passar pelo voto. Os produtos sobre os quais recaem as apurações fiscais são Lumina Boni, Lumina Sec e Kit Velho. Segundo a recorrente, os dois primeiros se trata de enxertos ósseos utilizados para implantes dentários. O terceiro é um kit composto de 2 unidades de Lumina Coat, 1 unidade de Lumina Coat e 2 unidades de Lumina Boni. Poros, todos igualmente componentes integrantes de implantes ósseos. As notas fiscais foram emitidas consignando o ICM 30.06.10.90 para os referidos produtos que estariam alcançados pela isenção, previsto no artigo 14, parágrafo 5º, anexo 1 do regulamento, conforme resposta do autuado às coisas 695. Então, seria aqui, segundo o contribuinte, terra inorgânica pequena, terra inorgânica média e terra inorgânica grande. Em sua defesa, recurso ordinário, fundado em laudo técnico, o autuado retifica os produtos estariam previstos no item 199, 194, do parágrafo 5º, artigo 14, anexo 1 do regulamento. E o seguinte, do item 194. Implante ósseo integráveis na forma de parafuso e seus componentes manipulados, como tampas de proteção, montadores conjuntos pilares, cicatrizador, conector de transferência temporária, seriam seus acessórios destinados a sustentar, amparar, acoplar ou fixar próteses dentárias. 9021-2900, 9021-1010 e 9021-1020. Verifica-se, portanto, que a isenção acima prevista recai sobre parafusos e seus componentes manufaturados, tampas de proteção, montadores, conjuntos pilares, seguindo seus acessórios, ou seja, a isenção é destinada a produtos de fio de implante dentário propriamente considerados. Diversamente, os produtos Lumina Boni, Lumina Sec e Kit Velho não são componentes do implante dentário na forma de parafuso, sendo produtos para cirurgia de enxerto ósseo, que não se confunde com o procedimento de implante dentário, que ocorre 6 a 8 meses depois. Observe que nem todo implante dentário faz necessário enxerto ósseo, uma vez que isso é somente necessário quando há perda óssea. Conforme o laudo técnico apresentado, os produtos Lumina Boni, Lumina Sec e Kit Velho, Lumina Boni. Uma vez que o diagnóstico da necessidade de enxerto ósseo é confirmado, o profissional precisa lançar mão de algum material, nesse caso biomaterial, pois o mesmo precisa ter compatibilidade biológica com o organismo, para executar o tratamento recente, sendo que ao final de um período de espera, 6 a 8 meses em média, essa área enxertada deverá receber a instalação dos implantes dentários. Assim, Lumina Boni é um enxerto ósseo utilizado em cirurgia de enxerto ósseo que não se confunde com o procedimento de implante dentário, em razão da ausência de estrutura óssea para instalar o implante. Ou seja, não se pode considerar que seja componente de implante dentário na forma de parafuso. Lumina 7, 2 pontos. O produto Lumina 7 de marca Critéria é um enxerto ósseo utilizado para os mesmos objetivos e indicações do Lumina Boni. Assim como já exposto anteriormente, não se pode considerar que seja componente de implante dentário na forma de parafuso. Lumina Coat, 2 pontos. É aplicado em todas as cirurgias de enxerto ósseo, servindo como barreira para impedir e inibir a competição tecidual e invaginação do tecido conjuntivo anterior do enxerto. Assim, do mesmo modo, anteriormente exposto, não se pode considerar que seja um componente de implante dentário na forma de parafuso. Ainda como observado pela FRI,
os referidos produtos podem ser utilizados em outros procedimentos, não necessariamente em razão de implantes dentários. Em que pese o conhecimento do autor do laudo técnico sobre cirurgia bucomaxilar e implantodontia, a classificação da ECM visa fins tributários, que somente seriam vinculados em razão da consulta recebida pelo Brasil, e ainda os produtos acima não se enquadram na descrição da norma isentiva, que deverá ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111 do CTM. A respeito, só fazer a primeira registração, a respeito, o STF se pronunciou. Eu trago aqui uma jurisprudência do STF nesse sentido. O start não foi a alegação de ilegalidade e de qualificação da recorrente da isenção do artigo 14, né, do regulamento. No tocante a incidência semestre ou bonificações, observe o entendimento exposto nessa normativa CART 04/2000. O esquema aqui é o seguinte. Especialmente, relativamente às bonificações, a respeito das quais o órgão consultivo tem pedido de longa data, que se reveste na natureza de abatimento concedido sobre a forma física de produtos, informamos que a publicação da Lei 10.619/2000 inclui-se na base de cálculo do imposto, mesmo aquelas concedidas incondicionalmente, tendo em vista o artigo 1º, inciso 13 da Lei de nova redação, parágrafo 1º, item 1 do artigo 24 da Lei 674. Então, nesse sentido, o entendimento da tradução normativa CART 04/2000 é que as periculosidades de bonificação incluem-se na base de cálculo do ICMS. Pode dizer, observe que o baseado do ICMS independe do bem financeiro do parceiro que haja operação de circulação de mercadorias. O fato de ter sido fornecido a título de bonificação não retira a natureza mercantil de produtos que foram fabricados com o objetivo de venda. Assim, a bonificação influi no estoque das mercadorias, o que diferencia do desconto financeiro, que não implica qualquer influência no estoque das mercadorias. Ou seja, a bonificação e o desconto, além do conceito de justificação exposto, também possui natureza contábil diversa. A resposta à consulta tributária 869/186 expôs sobre a aplicação do recolhimento do diferencial de alíquota. O seguinte, saída de mercadoria e bonificação é a operação normalmente tributária do ICMS. Sobre esse assunto, sugeriu leitura da descrição normativa CART 4/2000, que esclarece que o valor das mercadorias bonificadas deve ser incluído a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, na remessa de mercadoria e bonificação que destina ao consumidor final, localizado no Estado, deve ser aplicada a alíquota interestadual e recolher de diferencial de alíquotas, repartindo o montante entre o Estado de origem e o destino, como definido no artigo 36 das disposições transitórias do regulamento. Então, destaque mantém a aprovação do item 2 do AIM. O auto de infração trata do lançamento de ofício, onde se exige o imposto não declarado pelo contribuinte. A eventual isenção do credor não é impeditivo para agir nos prêmios altos, como exposto para termos superior no processo RQ6, RQ 16, 00151, de 92, voto pelo seu uso do Fernando Moraes Sabem. Nesse sentido, a Câmara Superior Legislativa rechaçou o processo da RQ6, 4092, 246, passo 2, voto pelo seu uso do Alberto Odegaard, a possibilidade de recompensação do saldo do imposto, ou seja, a consultação de crédito por meio de aplicação. Então, escreva aqui o entendimento da Câmara Superior nesse sentido. Então, destaque não foi a proteção recorrente. A matéria relativa à projeção da desfalque da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo sobre a aplicação Júnior. E transcrevo aqui o meu voto. Por fim, a posição da desfalque da multa foi classificada nesse título na súmula 13. O artigo 52 determina o caráter vinculante da súmula para o jovem citite, assim, mantém a prevenção da desfalque das multas. Quanto ao juiz, a revisar a súmula desse título, os juros de modo aplicados ao montante do imposto de multa de falta de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, incidente na cobrança dos tributos federais. Como já exposto no artigo 52 da Lei 3.457, que tem o caráter vinculante da súmula para o jovem citite, assim, os juros de modo aplicados devem ser limitados para a razão pela qual apoio a proteção da recorrência desse ponto. Não concluo o meu voto, conheço as pessoas de lado para não dar parcial provimento apenas para limitar os juros à taxa C. No momento que eu registro o voto,
Muito bem, o processo está em discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Presidente, Sim, pode falar. ainda está em tempo aqui? Tá em tempo, Eu sim. bobeei um pouquinho. Tem um caso interessantíssimo, né? Muitos assuntos diferentes, controvérsias fáticas e de direito, né? Eu acabei formando um convencimento diferente em relação a um dos capítulos só do seu voto, Claro. e preparei aqui um voto divergente, se eu puder lançar aqui e fazer a leitura, é um voto bem curto, acho que não vai tomar muito tempo. Então, Paulo, gostaria de pedir a preferência? Isso, estou solicitando aqui. Venâncio, Sim. Está concedido a preferência? enquanto o Paulo apresenta a preferência, a alegação da contribuinte tem a ver com esse trecho final do artigo 94, o que é? São implantes ósseos integráveis, e aí fala no final, seus acessórios destinados a sustentar, amparar, acoplar ou fixar as próteses dentárias. É com base nisso que eles Assim, alegam? então, no início da fiscalização, ele alegava outros itens, né? Então, 678, para o meu voto. Aí, na defesa, no recurso, com base em um laudo, ele passa a alegar que os produtos dele estariam contemplados pelo item 194, que é esse implante ósseos integráveis na forma de parafuso, né? Eu terminei aqui, já lancei, presidente, fico à disposição para fazer a leitura. Sim, Alexandre. Alguma dúvida ainda? Não, a minha dúvida era essa, porque o item 194, de início, você tem a impressão realmente que são só os parafusos e a parte metálica que estaria envolvida, mas o texto final desse item 194, ele deixa dúvida mesmo, porque quando você fala em acessórios, não necessariamente seriam só os acessórios metálicos, né? É que também é assim, Alexandre, no meu entendimento, uma coisa é cirurgia de implante ósseo, outra coisa é o enxerto. O enxerto é antes, né? Nem todo implante ósseo é necessário fazer esse enxerto. E o enxerto também não é sempre digamos assim, é uma coisa autônoma também. Pode ser necessário para implante ósseo, mas também se pode ser necessário enxerto sem implante ósseo. Não, sim, mas é que como você trata, por exemplo, estou num procedimento cujo o escopo final é o implante dentário. Então, esse enxerto que é feito, esses produtos estão sendo utilizados, visam, ao final, a realização do implante dentário. E aí, em tese, o artigo, esse item 194, poderia dar a entender realmente, nesse trecho final aqui, da possibilidade. Porque não fala que seriam os acessórios metálicos, né? Ele não distingue isso. Deixa eu ver o voto do Dr. Paulo, só para não quero atrapalhar aqui, desculpa. Bom, vamos lá. Na verdade, a minha divergência não é em relação exclusivamente à questão das mercadorias bonificadas. É um assunto certamente conhecido de todos, não tenho a pretensão de convencer ninguém, mas passo aqui a leitura do meu voto, então. Permito-me divergir parcialmente do ilustre relator, somente em relação à inclusão das mercadorias bonificadas na base de cálculo do lançamento. Segundo o artigo 13 da Lei Candir, integram a base do ICMS os seguros, juros, demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. Infere-se do texto positivo, então, a contrário senso, que os descontos incondicionais não acrescem à base do imposto. Até aí, não há dissensos hermenêuticos. Incondicionais são os descontos não sujeitos a evento futuro e incerto, leia-se, a evento posterior ao momento de concessão do próprio desconto, nos termos do artigo 121 do Código Civil. Tampouco aqui graça qualquer controvérsia na doutrina especializada. O dissenso reside no alcance semântico do termo desconto. A DNCAT 4 de 2000, encampada pelo ilustre relator, propõe-lhe uma exegese restritiva, operando uma distinção entre abatimentos em dinheiro e abatimentos em mercadoria. Descontos seriam apenas os abatimentos concedidos em dinheiro, de modo que somente essa espécie de abatimento estaria excluída da base do ICMS. Já os abatimentos em mercadorias não configurariam desconto,
mas fenômeno diverso, chamado de bonificação, não contemplada no artigo 13 da Lei Candir e, portanto, integrante da base do imposto estadual. Quanto mais reflito sobre essa dicotomia, mais me convenço do seu artificialismo. Definitivamente, não consigo enxergar verdadeira diferença entre os dois fenômenos. Se cada mercadoria custa 1 e pretendo comprar 10 mercadorias, pagarei, em princípio, o valor total de 10. Para conquistar a minha fidelidade comercial, o vendedor pode, então, agraciar-me naquele ato com uma mercadoria adicional sem acréscimo de preço total, bonificação. Pode, alternativamente, propor-me a venda de 11 mercadorias pelo preço de 10, desconto. Em ambas as situações, o que há, ao final, é a compra de 11 unidades pelo valor total de 10, sob um mesmo e único negócio jurídico celebrado entre as partes. Em ambas as situações, o que há, enfim, é a redução do valor unitário de cada mercadoria, que passa de 1 para 0,909 dízima, aqui no meu exemplo, né? Tenho para mim, então, que a bonificação não passa de uma modalidade retórica de desconto. Surpreende-me que a autoridade fiscal, contumaz e intransigente defensora da busca do substrato econômico dos eventos tributáveis, insista nessa distinção absolutamente formalista. Trata-se, a meu ver, de um insólito caso de abuso de forma às avessas, em que o apego a uma distinção formal passa subitamente a interessar as pretensões do fisco. A interpretação normativa consagrada na DNCAT 4 de 2000 resulta, assim, artificial e, pior, antisonômica, pois trata de maneira desigual situações absolutamente equivalentes e merecedoras de igual regime fiscal. No RESP repetitivo 1.156, o STJ dirimiu o ponto precisamente nesse sentido. Aí eu transcrevo os trechos mais reveladores desse precedente. Volto ao voto. Embora a Lei 13.457 não imponha a esta instância administrativa necessária obediência a precedentes julgados em dinâmica repetitiva pelo STJ, não posso deixar de notar o contrassenso que significa manter um lançamento cujo cancelamento judicial e consequente sucumbência em desfavor do erário são certos. Pois bem, a prova dos autos revela que todas as bonificações alcançadas pelo lançamento não se sujeitam a evento futuro e incerto, e são claramente integradas à respectiva operação mercantil subjacente, na medida em que concedidas no ato da própria compra e documentadas na própria nota fiscal de venda, ou em nota fiscal subsequente emitida na mesma data. São, pois, bonificações incondicionais, ou, se preferirmos, descontos incondicionais. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso ordinário para excluir do lançamento as operações de bonificações identificadas pelo CFOP 5910 e 6910 no demonstrativos de folhas 26424, acompanhando quanto ao mais o voto do ilustre relator. É o voto. Agradeço ao Dr. Paulo Roberto. Doutor Alexandre, então, gostaria de voltar à discussão do implante? Não, mas aí seria matéria de mérito do desconto em si, mas o Dr. Paulo também já me deixou com dúvida em relação aos descontos. Não há contrato vinculando esses descontos à manutenção de compras futuras, não há nada disso nos autos, né? Não, assim, essa aqui é a questão do desconto é um pouco polêmica, né? Há entendimento dos dois lados. O entendimento é o seguinte, né? Que coloquei no voto, a diferença sutil que há entre desconto e bonificação é que, contabilmente, um influi no estoque de mercadorias. O outro não tem influência no estoque de mercadorias. Então, para mim, é diferente. Né? Por essa razão, eu mantenho a bonificação na parte de cálculo de semelhança. Só para esclarecer, Alexandre, não há controvérsia sobre a incondicionalidade. Sim. Aqui não tem nem o fisco está, enfim, acusa enfim, o caso de haver condição, futuro, evento, etc. A questão só é no termo desconto, quer dizer, que é incondicional, não tem dúvida, mas a questão é saber se a bonificação é um bicho diferente de desconto, né? Sim, essa distinção. que julgamos aqui um tempo atrás, Paulo, um caso, mas aí tem a ver com telefonia, onde o contrato previa que o desconto era totalmente eliminado, caso rompido lá o prazo de fidelidade do consumidor,
E o cálculo da punição era exatamente o desconto que havia sido concedido. Entendi. E aí, tentavam falar que não tinha nada a ver, pô. Se o cálculo é com base no desconto, ele é condicionado. Exatamente. Quer dizer, se eu entendi bem nesse teu precedente que você mencionou, o problema está na questão de ser condicional ou não. Quer dizer, Contratual. aqui a questão A questão prévia isso. É saber se o desconto... Mas aí, assim, eu entendi a sua dúvida, mas a questão é a seguinte, olhando pela maneira como o Dr. Paulo votou, se eu dou desconto financeiro, contabilmente eu tenho que registrar de uma maneira. Se eu dou em bonificação, é óbvio que aquela mercadoria que faz parte do meu acervo né, contábil, eu tenho que justificar ela contabilmente, a saída dela de outra maneira. Então, eu não posso tratar contabilmente a saída de dinheiro de caixa e de mercadoria do estoque da mesma maneira. Então, para mim, é uma diferença, é diferente, porque, então, justamente a bonificação mexe com o estoque das mercadorias. A bonificação também não retira a natureza mercantil das mercadorias. Então, para mim, é isso que difere a bonificação do desconto incondicional em espécie, digamos assim. Entendi. Né? Então, eu acho que a bonificação inclui a base de cálculo do semestre por esse motivo. Diferentemente do desconto financeiro, desconto em valor. Entendi. Que aí não tem nenhuma relação com mercadoria física. Entendi. A tua interpretação é mais restritiva, ou é em dinheiro ou não. Isso. Tá. Isso. Minha interpretação é essa. Né? Quando vai desconto, para mim, seria monetário, digamos assim, não em espécie. Porque bonificação também é diferente de brinde, né? Porque brinde são mercadorias fora da tiragem comercial de quem fornece o brinde. Agora, bonificação não. Bonificação é a mesma mercadoria que a empresa comercializa. Sim. Então, é diferente para mim. E voltando ao assunto do item 194, lá do anexo, eles tentam enquadrar nesse trecho final do texto? Sim, sim. Eles falam que, digamos assim, não exatamente no trecho final, mas no sentido do 194, né, que é, digamos assim, que é para sustentação, para servir como pilar, né, para o implante dentário. Agora, a minha interpretação com o 194, ele digamos assim, destinado ao implante dentário em si. Não ao enxerto ósseo, que é uma outra cirurgia antecedente. Sim. E, de certa forma, autônoma. Né? Pode precisar ou não. Um independe do outro. Pode necessitar dos dois. Pode fazer enxerto ósseo por outro motivo que não é implante dentário. E pode ter implante dentário sem necessidade de enxerto ósseo. Entendo. E ao ler isso daqui, né, digamos assim, o 194, eu vou ler para vocês. Eu não vejo aqui, lendo assim, no princípio, né, porque o enxerto ósseo é um produto orgânico. Né? Eu não vejo aqui um produto orgânico nesse 94. Alexandre, se eu posso ajudar um pouquinho, eu acho que nesse caso, quando ele fala acessório, tem que ter, obviamente, uma ligação direta com parafuso ou componente, né? E que o implante, o enxerto ósseo não é, porque ele pode ser, inclusive, independente, ele não é acessório do implante em si, né? Eu acho que isso que o doutor Inácio falou, que pode ser absolutamente independente. Você pode ter um implante sem ter enxerto e vice-versa, né? Eu acho que isso afasta essa possibilidade aí dele ser considerado um acessório. Eu entendi. É que, lendo o texto do 194, eu vou ler aqui devagar para vocês entenderem onde surge a dúvida. Implantes ósseos integráveis, na forma de parafuso e seus componentes manufaturados. Tais como, aí eu vou exemplificar o que seriam os componentes manufaturados. Tampa de proteção, montadores, conjuntos pilares, aí, cicatrizador, conector de transferência temporário, cilindros, seus acessórios, destinados a sustentar, amparar, acoplar ou fixar prótese. Então, os acessórios não são metálicos e a função é sustentar, amparar, acoplar ou fixar próteses dentárias. Os enxertos têm como finalidade sustentar, amparar ou acoplar, porque você
sem o osso você não consegue fazer a fixação do implante ósseo. Então, me parece que o item acaba deixando essa dúvida mesmo. Embora ele comece falando só de materiais metálicos, né, que é o parafuso e seus componentes manufaturados. É complicado. E o laudo afirma que esses componentes seriam enquadrados aqui no 194. Sim. É o entendimento da pessoa que fez o laudo, né? É um cirurgião bucomaxilar, e entende que seria nesse 194. No 194, né? Não, mas eu acho que mal ou não escrito dá dúvida, mas lendo melhor, acho que são as partes metálicas mesmo. Ok. Nessa parte concordo, mas acho que quanto em relação às modificações, eu vou acompanhar o Dr. Paulo, Roberto. Muito bem. Tá bom? Tudo bem, doutor Alexandre? Só isso. Vamos encerrar os debates. O público conforme de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, foi uma votação dividida. Intentou agradecer o meu voto. O professor Diário Critério, Indústria e Comércio de Produtos Medicinais, pelos negócios limitados, foi fornecido e parcialmente provido apenas para limitar o juros à taxa C. No momento que eu vou dar o registro do voto do vencedor, muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos encerrar esse julgamento desta sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de dezembro de 2022. Agradeço a presença de todos. Pediria para o Jailson encerrar a gravação.